Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, mais um dia na presença do Senhor. Espero que todos estejam bem. Você tenha uma semana abençoada e próspera na presença de Deus. Chegamos no nosso devocional, já na reta final do capítulo 27 do Evangelho de Mateus. Chegamos no versículo 45. Pega a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Vamos de Bíblia nessa manhã, começar a segunda-feira já cheio da graça de Deus e da prosperidade do Senhor. Mateus 27, 45 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja e, tendo-a embebecido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejam se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. E eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, do alto para baixo. A terra tremeu, fendeu-se as rochas, abriram-lhes os sepulcros, e muitos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião que o guardava, Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande tremor. E diziam: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. E entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Aqui é o momento de maior desespero, de maior angústia de Jesus, a sua morte, a crucificação, a traição, a via dolorosa, quando ele é ungido em Betânia, na Páscoa, na ceia com seus discípulos. Chegou o momento final da vida de Cristo, do ministério de Jesus na terra. Com 33 anos, Jesus está preso no madeiro. Uma pessoa que só fez o bem, uma pessoa que só tentou ajudar. Muitas pessoas foram ajudadas, muitas pessoas que estavam ali aos pés da cruz, que viram a crucificação, que viram o julgamento de Pilatos, que viram os sacerdotes, os escribas, os anciões ali julgando injustamente o Senhor. Jesus havia curado muitas delas. Muitas dessas pessoas estavam ali. Eu tenho certeza que muitas estavam chorando. Das que foram curadas, que tiveram realmente um encontro com Cristo, estavam em desespero, estavam chorando, mas não podiam fazer nada. A multidão era muito maior. A gente sabe que tem pessoas chorando ao nosso lado, que às vezes não podem fazer nada. Ficam ali intercedendo, ali como Maria Madalena, Maria, mãe de Deus, que é Maria, mãe de Jesus, do próprio Deus, a mãe de Tiago e de José. Muitos dos cegos estavam ali, os leprosos. Muitas pessoas estavam ali chorando aos pés do Senhor, mas não podiam fazer nada, tinha que se cumprir. Sabe de uma coisa, você passa por situações em suas vidas que as pessoas não podem fazer nada. É você e Deus. E você vai ter que passar por elas. Não tem jeito. Passamos por situações difíceis. Nosso país atravessa, o mundo atravessa uma situação difícil. Nossa igreja atravessa uma situação difícil. Mas você não pode fazer nada. Você pode orar. Orar. Entregar nas mãos do Senhor. E saber que o melhor Ele está fazendo. E às vezes nos sentimos só, assim como Jesus estava ali chamando: Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento tão difícil da minha vida. O Senhor nunca desampara ninguém, o Deus nunca desampara ninguém, mas esse momento aqui, o pecado do mundo, aquilo que Adão havia feito no paraíso, nesses longos anos, estava por terminar na cruz de Cristo. A cruz de Cristo era o ponto final, aquilo que Adão havia feito de errado no paraíso. O pecado entra no mundo através de Adão e de Eva.
Há uma separação. Se você lembrar, lá no Egito, no deserto, o Senhor ficava numa tenda, num tabernáculo. E não era qualquer pessoa que chegava no Santo dos Santos. Tinha um pátio do tabernáculo, depois tinha uma cortina, o Santíssimo ficava separado com uma cortina, um véu que separava somente o sumo sacerdote. Ele entrava, ele tinha acesso à Arca da Aliança, que era a presença de Deus. Então o homem não tinha acesso ao Pai. Para ele chegar até o Pai, você tinha que levar sacrifícios, você não tinha acesso livre a Deus. Você levava ali sua oferta, sua oferenda, seu cordeiro, seu bezerro, sua pombinha, seu pássaro, seu animal, para você se redimir do seu pecado. O sacerdote ali, ele levava e sacrificava na bacia de sacrifícios. Tinha um local certo de sacrifício, tinha-se um ritual de purificação para você ser limpo dos seus pecados. Através de Adão, lá atrás. Esse não era o plano de Deus, mas aconteceu. O pecado entra no mundo. E até então, até chegar Jesus, era dessa forma que era feito. E Jesus, então, na cruz do Calvário, ele disse: Pai, eu vou pagar esse preço. E ali estava ele. E alguns dos que ali estavam ouviram quando ele disse: Deus meu, por que me abandonastes? Eles diziam: ele está chamando por Elias, zombando. As pessoas zombam de você. Quando você está passando por situações difíceis, tem pessoas que estão ao teu lado zombando de você, só esperando o que vai acontecer. Ora, o que vai acontecer depende de Deus. Tudo depende de Deus, tudo está nas mãos do Senhor. Se acabou, se começou, se é o fim, se é o começo. Às vezes para você é o fim. Você olha o fracasso de uma pessoa, aparentemente você vê um fracasso, mas você fala: é o fim, acabou. E para Deus é o começo de uma longa história, de uma longa jornada. A dependência do homem é de Deus. Se você olhasse Jesus nessa situação, as pessoas que ali estavam zombavam dele, dizendo que era o fim de tudo, que acabou, que não tem mais jeito. E eu digo para você que apenas era o começo do ministério de Cristo, do Evangelho estava sendo escrito, era o começo da igreja de Deus na terra. Ali estava nascendo a igreja, Cristo estava morrendo para o mundo. A Bíblia diz que Jesus estava passando um momento difícil e vem o terceiro cálice. Eu já preguei sobre isso. Uma pessoa sai correndo ali, pega ali uma esponja, coloca dentro do vinagre, coloca numa vara e põe na boca do Senhor Jesus para ele tomar. E quando ele toma, ele sente o gosto do vinagre, o azedo, do vinho azedo, do vinho fermentado demais, é o vinagre. E ele pega aquele vinho, coloca nos lábios do Senhor Jesus, ele fala: está consumado. Era o terceiro cálice que Jesus tomara. Que ele falou no Getsêmani: Senhor, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. E esse cálice então foi lançado nos lábios do Senhor Jesus, e quando ele sente aquele gosto, ele fala: está consumado. O que eu tinha que fazer, eu fiz. Aleluia. O preço que eu tinha que pagar foi pago. Versículo 51 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima para baixo. A terra tremeu, fendeu-se as rochas, abriram-lhe os sepulcros, e de muitos dos santos que dormiam ressuscitaram. Tremeu tudo. Ele diz aqui do meio-dia até as 3 da tarde. E por volta da hora 9, às 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz. Escuridão, houve escuridão do meio-dia, quando Jesus é pregado no madeiro, até as 3 horas da tarde, Jesus estava ali. Escureceu o céu, o chão tremeu, e aí então, o véu é rasgado de cima para baixo, o véu do santuário, o véu que separava o acesso, que nos dava acesso,
Quer dizer que separou então a arca da aliança, a presença de Deus veio até nós através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O livre acesso a Deus foi nos permitido na cruz do Calvário. Não existe outro intermediador, não existe sacrifício que você faz, não existe um cordeiro que você tem que imolar, não existe um bezerro que você tem que imolar, não existe sangue de inocente que você tem que derramar para redimir a mim e a você dos nossos pecados. Não. O cordeiro foi sacrificado na véspera, aqui na Páscoa. O cordeiro pascal, Cristo Jesus, morreu por mim e por você, nos redimiu dos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai através do sangue de Cristo. O véu que separava, hoje não separa mais. Você tem a liberdade de se ajoelhar aonde você estiver, clamar ao Pai e Ele responder a você, através do sacrifício, através do nome de Jesus Cristo. E os centuriões que estavam ali guardando Jesus, vendo a escuridão, vendo o tremor, vendo a rocha se fendendo, eles reconheceram que verdadeiramente Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Mas já era tarde. Mas tinha que se cumprir. O duro é quando você reconhece que você estava errado, mas já não tem mais jeito para você. Reconhecer depois que aconteceu e você foi o co-participante daquele problema que terminou naquilo, que culminou naquilo, é terrível. Lembra de Judas, do arrependimento, lembra de Pedro, da negação, e esses soldados que ali estavam falaram, puxa vida, nós participamos disso, e ele estava certo. Como deve ser difícil, eu jamais quero passar por isso, eu jamais quero ser participante de uma coisa que venha trazer algum dano para outra pessoa. Jamais. E muitas mulheres que vinham acompanhando Jesus de longe estavam ali aos pés da cruz. E a Bíblia nos cita, Mateus nos cita algumas delas. Maria Madalena, aquela que foi pega em adultério. Ela errava, ela era pecadora, ela teve um encontro com o Senhor. E jamais ela viveu da mesma forma. Ela seguiu a sua vida atrás de Cristo, junto com Cristo. E teve o seu nome, sua vida, sua história transformada. É se converter verdadeiramente. O problema da nossa geração é que as pessoas não se convertem verdadeiramente, apenas se batizam, tomam um banho numa piscina, num rio, num lago, não sei. A sua vida não é transformada, cheia de gente arrotando uma santidade que não existe. O seu fruto não são frutos de arrependimento, de alegria, de mansidão, de convívio com as pessoas. Maria Madalena não, ela se converte verdadeiramente. Maria, mãe de Jesus, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Que Deus te abençoe nesse dia, que o Senhor possa ter falado com você. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Senhor, em nome de Jesus, te entregamos essa semana em tuas mãos, Pai. Obrigado pelo sacrifício da cruz do Calvário. Hoje nós sabemos que nós temos livre acesso ao Pai através do teu sangue. O véu que separava já não separa mais. Obrigado, Jesus. Nós te louvamos e entregamos as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Não existe mais intermediador, não existe padroeiro, não existe padroeira, não existe santo, não existe santa. Existe sim Jesus Cristo, o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário para redimir os nossos pecados. Receba a liberdade de Deus na tua vida. Fique na paz. Deus te abençoe, Deus te guarde. Valeu, fui, tchau, tchau, um abraço.